Eu sempre ouvi as pessoas falando sobre dots, pontos, mas eu achava que era algo relacionado só a viagens de avião. Tipo, você acumula e depois troca por passagens aéreas. Até que um dia eu resolvi entrar no aplicativo da Dots e ver certinho como funcionava. E aí eu descobri que dá para usar Dots em muitas coisas do meu dia a dia. Por exemplo, você pode trocar os seus Dots por produtos e também dá para resgatar vouchers em mais de 400 marcas. E dá até para conseguir desconto em compras do supermercado. E o mais legal é que você consegue acumular Dots fazendo coisas do dia a dia, tipo comprando café, pedindo um Uber ou fazendo uma comprinha naquele site que você sempre compra. Ou seja, coisas que você já faz podem acabar virando vantagem de verdade. E quanto mais você usa, mais Dots você acumula para aproveitar tudo isso. Eu comecei a usar e agora fico de olho nas novidades praticamente todos os dias. Ficou interessado? Então já segue Programa Dots para descobrir várias formas e ter mais vantagens ainda nas suas compras do dia a dia. Gente, descobri como fazer compra no mercado e pagar só depois. E sem usar limite do meu cartão. Olha aqui o aplicativo da Dot. Aqui no Carone eu posso pagar em até 30 dias sem juros. E ainda ganha um Dots a cada real gasto para depois trocar por desconto. E ainda ganho Dots extras em produtos selecionados. Tudo pelo aplicativo, rápido e sem burocracia. Então na hora de pagar é só avisar que vai pagar com a Dot. É com Dot. Para saber mais sobre esse novo meio de pagamento, fale com a equipe do Carone. Com Dots você pode mais. O que você faria se tivesse 8 mil reais na sua mão hoje? Finalmente realizar aquela viagem que eu tanto sonhei? Dar início a uma obra que planejo faz muito tempo? Ou até começar o meu próprio negócio? E se eu te contar que dá pra fazer isso com o empréstimo pessoal Dots da Noverde? É muito fácil, você vai simular direto no app Dots, entender as condições e escolher o valor que mais faz sentido pra você, sem papelada e sem burocracia. Se for aprovado, o valor cai em até um dia útil e você ainda pode pagar em Pix, boleto ou cartão de crédito. Se você tem algum plano que quer realizar ainda em 2026, faça sua simulação agora mesmo. Acesse o app Dots, clique em empréstimos, simular empréstimo, preencha seus dados e após ser aprovado, comece a tirar os seus planos do papel hoje mesmo. Eu já vou fazer a minha aqui porque planos não faltam, né? Eu sou mãe e foi com a minha mãe que eu aprendi a ser mãe também. Eu vejo muito dela em mim, no jeito de cuidar, nos detalhes da casa. Mas os nossos estilos, esses são bem diferentes. Esse Dia das Mães eu queria tanto dar alguma coisa que fosse mesmo a cara da minha mãe. E o que eu mais amo no aplicativo da Dots é que ela tem mais de 400 lojas parceiras. Desse jeito fica até mais fácil agradar qualquer tipo de mãe. Não importa se a sua mãe é mais do tradicional ou caseira, ou se ela é mais lógica, esportista ou moderna, o presente ideal dela está aqui. Acesse o app, escolha e ganhe cashback em Dots. Há um presente incrível para sua mãe em um dos vários parceiros e você ainda ganha na compra. Dia das Mães Dots, para ela todo o carinho, para você o melhor retorno. Com Dots você pode mais. Existem 2 jeitos de comprar e um deles vale muito mais a pena. Jeito 1, comprar direto no site da marca sem ganhar nada em troca. Jeito 2, comprar no app Dots, ganhando ainda mais cashback em Dots. E desse jeito, dá para trocar Dots acumulados por produtos, vouchers e muito mais. Dia 2/2 vai rolar uma ação super especial lá no app com ofertas incríveis. São mais de 400 parceiros disponíveis. E mais de 20 com ofertas ainda mais especiais nessa data. Então eu tenho certeza que opção não vai faltar para você fazer a sua comprinha. Se é para comprar, que seja com vantagens. Já anota na agenda para aproveitar. Baixe o app e acumule Dots em todas as suas compras. Com Dots, você pode mais! Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Dots para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.dots.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas.
Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da DOTS e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. É necessário levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Otávio Araújo, diretor-presidente, e o senhor Gustavo Freitas, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Otávio Araújo, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Otávio, pode prosseguir. Obrigado, obrigado a todos aí pela presença e pela audiência. Obrigado a Google, obrigado a Guga por estar aqui junto comigo nesse bate-papo. Queria começar agradecendo o time de RI, de marketing, pelo novo vídeo e pelo template novo aí que vocês vão ver durante essa apresentação. E começar também agradecendo o time da DOTS pelos excelentes resultados desse trimestre, resultados históricos, que eu e o Gustavo vamos discutir um pouco com vocês aqui. Podemos passar para o slide 3. Esse trimestre a gente realmente consolida o negócio da DOTS como plataforma de crédito para a classe média brasileira, e a gente continua muito focado, como a gente está nos últimos trimestres, nesses 3 pilares de desenvolvimento do negócio. O primeiro deles é o crescimento do negócio de crédito, que a gente chama de TechFin. Teve um crescimento aí de 9% comparado ao quarto tri de 2025. Além disso, a gente consolidou aí um PL acima de 400 milhões, quando a gente considera todos os FDICs que hoje a gente tem. O Gustavo vai falar um pouco mais sobre isso. E o mais importante é essa mudança com a confiança muito grande nos resultados históricos da performance de crédito. Esse trimestre a gente já está com 55% das receitas de crédito, receitas financeiras e não de comissionamento, como a gente tinha no passado. Então, a gente continua muito forte, crescendo e também com rentabilidade. Segundo pilar é o pilar do nosso diferencial competitivo, que é o ecossistema da DOTS, o ecossistema do Loyalty. Aqui a gente está focado em escalar o negócio com rentabilidade e consolidar os nossos diferenciais competitivos, como eu falei. Em termos de expansão, a gente está com 6 parceiros aí no pipeline, vamos mostrar um pouco mais sobre esse produto mais na frente. E também a gente vem aumentando os negócios e a penetração do produto de pagamentos, que é tanto o crédito quanto a troca de pontos nas lojas dos parceiros, com aumento aí de 54% nessa penetração, quando a gente compara um ano contra o outro também. E por último, fazer isso com rentabilidade e tendo muita consciência e otimização dos nossos investimentos. Gustavo vai dar bastante mais detalhes sobre isso, mas o nosso EBITDA crescendo mais de 20 milhões ano contra ano, consolidando aí 32 milhões no primeiro tri de 26, e também lucro líquido histórico de quase 7 milhões, crescimento bastante relevante também de um ano contra o outro. Podemos passar. Vamos falar agora do desempenho operacional, começando com a nossa originação de crédito, continua crescendo, 9% com relação ao último trimestre do ano passado, crescimento também quando comparado ao ano anterior, o que mostra que o que eu falei no slide anterior, que é continuar crescendo o negócio de crédito, é hoje o nosso principal foco, e é isso que a gente vai continuar priorizando daqui para frente. Podemos passar. Consolidação também do patrimônio líquido dos FDICs. Gustavo vai dar mais detalhes também sobre os FDICs, mas a gente vem crescendo, mais de 20% de crescimento no primeiro tri contra o primeiro tri de 2025, consolidando aí mais de 400 milhões de patrimônio líquido dos FDICs, e a gente, como eu falei também no começo, agora tendo mais receita financeira
do que receita de comissionamento, que aumenta os nossos resultados e a nossa monetização. Com relação ao produto DotsPay, que é o produto do Loyalty, a proposta de valor ela é focada em aumentar o faturamento para o varejista, nosso parceiro, principalmente supermercados, e do outro lado, do lado do consumidor, aumentar o poder de compra desses consumidores. A gente alcançou no primeiro trimestre de 2026 alguns números bastante relevantes, então mais de 16 mil contratos já no trimestre, que mostra que é um produto que já vai ganhando uma escala interessante. O produto crédito, que é o Buy Now, Pay Later, já representa 67% daquilo que é pago na nossa integração com os parceiros, que por um lado mostra a relevância disso para a nossa monetização. O crédito é importante dentro do pagamento que tá sendo feito nos parceiros, e essa era a nossa estratégia desde o início. Mas, por outro lado, tem mais de 30% daquilo que está sendo pago, que são pontos tanto da DOTS quanto de programas parceiros, que também a gente permite que sejam trocados naquele varejista, que acaba permitindo que o nosso cliente final tenha um benefício de mais de 30% aí de cashback quando ele compra no nosso parceiro, tá? Então, essa também era exatamente a nossa proposta de valor, como eu acabei de falar. Alguns números bem importantes, assim, crescimento no número de clientes muito forte quando comparado ao último tri do ano passado. E quando a gente compara o primeiro trimestre de 2025, a gente está falando ali de 80% de crescimento nesse número de clientes. Os clientes compram mais por cesta, então a gente tem um aumento de quase 40% do ticket médio. Isso representa a capacidade desses clientes comprarem mais, mas para o varejista também a capacidade de vender uma cesta mais rica, mais de maior margem. E a penetração do produto também teve um crescimento de mais de 50%, como eu falei no início do nosso papo. E esse é um KPI para a gente muito importante, porque ele mede o engajamento do parceiro e a visão do cliente sobre o nosso produto. Um KPI que não está nessa página, mas que é muito relevante, continua sendo também a recorrência do produto. Mais de 60% dos clientes que compram em um mês, compram no mês seguinte. Com relação à evolução do produto DotsPay, a gente está muito focado em alguns elementos importantes. Como eu falei, a troca de programas parceiros. Então, a gente lançou a Livelo no final do ano passado e já vem desenvolvendo super bem com esse parceiro, que é um parceiro super importante para a gente. E a ideia é trazer outros programas parceiros para essa nossa solução de pagamento, além de trazer também uma atividade promocional bastante relevante junto à indústria, tanto com a presença no ponto de venda, quanto também nos nossos canais digitais, que pode ser o aplicativo ou outros canais onde o cliente navega digitalmente. Outro foco é o crescimento, como eu falei, escalar a rede, muito focada em supermercado. A gente tem 6 lançamentos aí de parceiros previstos no pipeline para os próximos trimestres. Vamos passar? Agora eu vou passar para o Gustavo para falar dos nossos resultados financeiros. Vai lá, Boca. Muito obrigado, Otávio. Vamos continuar a apresentação. E é uma evolução do que nós temos falado nos últimos trimestres. Aqui, mais um passo dentro daquilo que a gente tem feito e que a gente, com uma disciplina de execução muito clara, a gente tem buscado. Vocês podem ver no lado esquerdo dessa tela os resultados financeiros que nós atingimos no primeiro trimestre de 26. Um lucro bruto de 63 milhões, tem um crescimento relevante contra o ano anterior. A despesa, 31 milhões, num patamar, quando a gente, depois eu vou explicar com detalhes, comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, um pouco menor, um pouco maior. O EBITDA atingindo 32 milhões e um lucro líquido atingindo 7 milhões, um crescimento quase de 8 milhões ano sobre ano. Quer dizer, são números muito consistentes com aquele trabalho que a gente tem feito ao longo dos últimos trimestres.
Cada um desses números eu vou detalhar adiante, mas agora eu já queria falar um pouquinho da nossa estratégia de FDIC, em linha com o que o Otávio já antecipou, do nosso foco para o lado dos clientes na função de TechFin. Ah, Nós tivemos em 2025, no segundo trimestre de 2025, nós criamos um FDIC 2 e depois no quarto trimestre um FDIC 3. Nós tínhamos desde o começo um FDIC 1 e no quarto trimestre criamos o 3. Eu vou mostrar com mais detalhes na página anterior, na página posterior, desculpa, que é exatamente onde a gente vai manter as nossas operações de uma forma estruturada. Vamos para a página. Na estratégia dos FDICs, vocês podem ver nesse gráfico à esquerda, o acima, originação por FDICs. No primeiro trimestre de 25, nós tínhamos basicamente o FDIC 1, vamos chamar assim, que é aquele FDIC original que nós tínhamos. Toda a originação estava nele. Se nós formos agora para o primeiro trimestre de 26, dá para ver claramente a concentração dos nossos volumes de originação no FDIC 3. Isso demonstra o nosso ajuste da estruturação dos FDICs para que a gente possa considerar um resultado maior nos nossos livros diretamente na DOTS. Quando você olha embaixo, o patrimônio líquido dos fundos, dá para ver também esse crescimento numa velocidade menor, porque primeiro vem a originação e o patrimônio vai ajustando naturalmente. O importante disso é, no primeiro trimestre de 26, em março, dá para ver que já 95% da nossa originação está indo no FDIC 3. É esse que vai ser o nosso grande FDIC. Se nós olharmos o gráfico da composição de receitas de crédito do lado direito, dá para ver que no ano anterior, primeiro trimestre de 25, quase minha totalidade das receitas vinham de FIIs, vinham de receitas de tarifas. E agora já há um equilíbrio em que eu busco capturar exatamente o resultado dessa carteira, porque eu tenho no FDIC 3 e no FDIC 2 cotas subordinadas, que dessa forma elas conseguem capturar o desempenho da carteira de crédito com retenção substancial do risco por meio de cotas subordinadas e associação direta, receita, custos e funding e inadimplência. Assim, captura o resultado como um todo desses FDICs, dessas carteiras, que nós já demonstramos nos trimestres anteriores a consistência na evolução, na gestão desses patrimônios. Se nós formos para a página seguinte, nós vemos o lucro bruto. No lucro bruto, dá para ver uma evolução clara desse resultado ao longo do período. O que acontece, basicamente, nesse período, a gente sai de um 23 de um patamar, num 24 mais ou menos igual ao 25, e um 26 já está por uma questão de refletindo esses ajustes nos FDICs, esse crescimento na originação do FDIC 3, que eu comentei na página anterior, ela causa uma maior apuração de receitas, e aí o respectivo impacto da PDD, das provisões devedores duvidosos, ela entra em alguns meses. Então, ela vai ter um delay em algum tempo para poder refletir. No primeiro vem a receita e depois vai ajustando naturalmente. No período anual, a gente vai ver isso aqui muito estável, de uma forma muito consistente. Quando a gente vai olhar na página seguinte, as nossas despesas, se você olhar apenas trimestre contra trimestre, fica um valor acima do que estava nos trimestres anteriores. Mas quando você olha período, isso tem uns impactos pontuais em cada um dos trimestres. Se você olha período, dá para ver exatamente quando a gente já vem desde 23, estabilizando em um outro patamar do nível de despesas. Nós controlamos fortemente as despesas, porque esse é um dos pilares fundamentais para o que a gente tem. Então, a despesa está dentro do que a gente esperava, está dentro do que a gente está imaginando necessário para a gente fazer a gestão de todos os nossos recursos de receita dentro da DOTS. No próximo slide, consequentemente, nós vemos o resultado do EBITDA, que foi de 31,8 milhões, um aumento 11 milhões quando comparado ao trimestre anterior, e quase 21 milhões quando comparado ao mesmo do 2025. E se você olha um pouco mais para trás, vê essa evolução.
Importante só ressaltar que todos os pontos que eu falei do FDIC estão refletidos aqui, mas dá para ver claramente a evolução do que a gente está tendo e está dentro do que a gente está projetando, que a gente tem visto e o que a gente está buscando em cada um desses momentos. E como não podia deixar de ser, um aumento desse no EBITDA, no final, na próxima página, nós vemos exatamente isso refletindo no lucro líquido. Aí dá para ver mais claramente todo o trabalho que a gente fez com foco em buscar maior eficiência dentro dos resultados. Se a gente for lá atrás, em 23, tínhamos números muito mais negativos, em 24 melhorando, 25 no final do ano total, a gente quase chegou a zero, mas já no último trimestre, tomando um volume maior, 27, 26, desculpa, no primeiro trimestre, tem um impacto que eu já comentei dos FDICs, mas atingimos quase 7 milhões, 6,9 milhões nesse primeiro trimestre, o que realmente é um resultado muito satisfatório dentro do que a gente estava esperando. Eu passo a palavra agora para o Otávio para as considerações finais do que a gente tem na apresentação de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Guga. Acho que o recado final, assim, quando a gente vê realmente os excelentes resultados que a gente teve nesse trimestre, é que isso é trabalho de muito foco e execução nos últimos trimestres, eu diria nos últimos 2 anos. E o que a gente vai focar para frente é exatamente a mesma coisa. 2026, o time todo da DOTS sabe muito bem que é um ano de disciplina, execução e entrega de resultado consistente e rentabilidade, né? Fazendo basicamente o que a gente já vem fazendo há alguns trimestres, que é focar para crescer de maneira forte, constante e com rentabilidade o nosso negócio de crédito dentro da unidade de negócio aí de Techfin. Consolidar o negócio de loyalty, a nova proposta de valor, trazendo um novo canal de distribuição também para crédito e também de produtos de fidelidade, principalmente através do varejo, nesse produto que eu mencionei do Dots Pay, e que a visão aqui é ele ser cada vez mais relevante junto com os outros produtos que a gente tem, também na contribuição da rentabilidade. Então, não é só um aspecto aqui estratégico, mas também de geração de resultado. E por último, fazer isso escolhendo bem os investimentos e as despesas, sendo bem disciplinado e cauteloso, otimizando para que a gente possa continuar entregando os resultados como esses que o Gustavo acabou de falar. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Você também poderá fazer a sua pergunta via chat, através do ícone Q&A. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Ok, já temos uma pergunta aqui. Como vocês estão enxergando o mercado de crédito brasileiro atualmente? Estão sentindo algum impacto na DOTS? Ótima pergunta. A gente tem sido bastante cauteloso, a gente tem visto o tamanho e o impacto do endividamento das famílias brasileiras. Os últimos também relatórios aí do Banco Central acabam mostrando que realmente a gente está num ponto importante também no que diz respeito à inadimplência, e a gente tem sido bastante cauteloso, ainda mais cauteloso, nesse processo todo nosso de crédito, né, que hoje é barba, cabelo e bigode, desde o começo, desde o momento da originação, com tudo que a gente tem aqui de motor de crédito, políticas, estratégias e tudo mais. E ainda mais contando com o que o Gustavo falou dessa mudança nossa de para aumentar os resultados, a gente também começar a correr risco de crédito nos nossos livros, a gente tem sido cada vez mais cauteloso. Além disso, também acho que vale ressaltar que o nosso conforto na parte de crédito é nesse tipo de cliente da classe média que
não tem tanto acesso assim a crédito. É isso que a gente acabou criando realmente uma competência grande de entender fazer crédito para essa população, que a população é, é, que é essa população que não é que os grandes bancos não fazem ou não têm competência, mas é que a gente tem menos concorrência, porque também às vezes não tem tanto interesse de grandes e enormes players. É aí que a gente quer focar, inclusive com outros produtos que envolvem contexto, como eu falei lá do Buy Now Pay Later dentro do varejo, como também outros produtos que a gente vem trazendo, como o Pix e outros que a gente tem por vir. Então, é nessa disciplina muito grande no processo de crédito, junto com trazer eventualmente garantias e contexto para o crédito que a gente está fazendo, que a gente vai continuar garantindo que a gente vai ter é, bastante certeza do que a gente está fazendo aí nesse mundo de crédito, mesmo num ambiente mais austero que a gente está vendo também de maneira macro. Mais uma pergunta aqui, pelo que vocês mencionaram, eu vi parceiros novos nos vídeos iniciais. Como está em andamento essa estratégia de pagamento nas lojas desses parceiros no varejo? Obrigado também pela pergunta. Eu falei rapidamente sobre isso, mas e conecta também com o que eu respondi sobre o mercado e como a gente está vendo um approach de crédito de uma maneira mais estratégica na DOTS. Um, uma das formas da gente ter controle e disciplina de crédito é trazer contexto para essas transações e usar a rede da DOTS, que já era do programa de fidelidade, que são os varejistas, para a gente poder também distribuir crédito ali, junto com troca de pontos de programas parceiros, né? Como eu falei na minha apresentação, essa proposta de valor a gente chamou de DOTS Pay. E o foco agora, já que a pergunta é sobre parceiros, a gente tem 6 novos parceiros no pipeline. O foco é muito grande em supermercados e a gente também está bem focado em algumas integrações de integradoras parceiras com quem a gente já tem bastante experiência e eficiência ao lançar os programas. A gente já tem 6 parceiros aí no pipeline para o segundo trio, quer dizer, para os próximos trimestres, e a ideia é a gente se escalar de uma maneira bem eficiente essa operação para poder fazer cada vez mais, ter cada vez mais parceiros nessa nossa distribuição. E a outra é aumentar também a penetração do produto, porque à medida em que o nosso produto DotsPay ganha relevância dentro da venda ou do GMV do parceiro, a gente também consegue escalar a nossa distribuição dentro dessa nossa rede. Então, a estratégia é dentro desse conceito aí. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone Q&A. A gente teve uma outra pergunta aqui. Bom dia, do Gabriel. Foi comentado no call que houve um descasamento temporário de receitas e PDD. Qual a perspectiva de PDD para frente, percentual da receita? Posso responder, Otávio? Por favor, Gustavo. Obrigado. Assim, obrigado pela pergunta, Gabriel. Assim, essencialmente, o que a gente está dizendo é, como tem uma carteira numa velocidade muito rápida de composição, que foi demonstrado, primeiro vem as receitas e as provisões para devedores, eles vêm num prazo um pouco mais curto. Se você olhar, eu não posso dar nenhum guidance de resultados futuros, mas explicando apenas o resultado, a PDD vai naturalmente subindo nos próximos meses, para depois equilibrar. Se você olhar o resultado anual dessas linhas, você vai ver que vai estar bem estável dentro do que a gente estava já prevendo, do que a gente sempre trabalhou. Não é nada diferente do esperado. É só pela velocidade muito rápida de composição desse novo FDIC 3. Tá bom. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Otávio Araújo para que faça as considerações finais da companhia. Muito obrigado de novo pela presença de todos aqui.
eu queria novamente dar parabéns para todo o time da DOTS, pelos resultados que a gente apresentou, realmente excelentes resultados e históricos, como eu falei no começo da apresentação. Sem o time da DOTS seria impossível fazer isso aqui acontecer. Queria agradecer a cada um de vocês pelo compromisso, pelo engajamento e por quão engajados vocês são no nosso propósito de fazer exatamente o que a gente discutiu aqui. Agradecer também acionistas, sócios, parceiros e clientes nessa jornada e dizer que estamos esperando aí o próximo call de resultados. Esperamos vê-los todos aqui de novo para esse bate-papo. Muito obrigado e bom dia a todos. A videoconferência da DOTS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.